Tem uma empresa de médio porte no interior de São Paulo. Ela vende para uma rede varejista grande. Todo mês fecha pedido, entrega, emite nota, espera 90 dias para receber. O dono precisa do dinheiro agora para pagar fornecedor. Vai ao banco. O banco cobra 18%, 20% ao ano para antecipar esse recebível. Às vezes mais. Em 2026, esse mesmo recebível pode ser tokenizado. Transformado num ativo digital rastreável, fracionável e negociável diretamente com investidores. Sem o banco no meio. Com custo menor para o devedor, retorno maior para quem aplica. Isso não é ficção científica. É o que o mercado brasileiro de tokenização de ativos reais está fazendo agora, com um crescimento de mais de 1000% em 12 meses, chegando a CIO a 1,5 bilhão de reais em janeiro de 2026, segundo dados do RWA Monitor. Esse número existe porque Larry Fink disse tudo será tokenizado? Não. Existe porque existe um problema real de crédito no Brasil, que a tokenização resolve de forma concreta para empresas que antes ficavam de fora do mercado de capitais. A carta de Fink não criou o mercado, mas confirmou para os últimos céticos institucionais que a maior gestora de ativos do mundo, com 14 trilhões de dólares sob gestão, está apostando que esse mercado é real e vai escalar. Esse é o ponto de partida honesto para entender o que está acontecendo, o que é promessa, o que é realidade verificada e o que isso significa para quem acompanha este canal. Sou o Primo Yang e este conteúdo não é aconselhamento financeiro de nenhuma espécie. É análise de um mercado com dados verificados de fontes primárias. O que você faz com essa análise é sua decisão. Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo isso e vamos começar. Para entender a tokenização de forma que seja útil para alguém que não é especialista em blockchain, a melhor analogia disponível é a das cotas de fundos de investimento. Quando você compra uma cota de um fundo de investimento imobiliário, você não está comprando um imóvel físico. Está comprando uma fração de uma carteira de imóveis representada por uma cota, que pode ser comprada e vendida na bolsa, como se fosse uma ação. O imóvel real existe. A cota é a representação digital desse imóvel, que permite que qualquer pessoa com R$50 compre um pedaço de um galpão logístico que individualmente custaria 50 milhões. A tokenização faz o mesmo, mas em blockchain. Em vez de uma cota registrada num sistema centralizado administrado por uma gestora, você tem um token registrado numa blockchain, que é um sistema distribuído que nenhuma instituição central controla completamente, onde a transparência e a imutabilidade dos registros são garantidas pela matemática e pelo código, não pela confiança numa instituição específica. Essa distinção entre sistema centralizado e sistema distribuído não é apenas técnica. Tem implicações práticas reais para a liquidez, para custo de operação, para acesso e para a programabilidade. A liquidez é mais alta porque um token numa blockchain pode ser negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer mercado que o aceite, sem precisar de horário de pregão, de câmara de compensação ou de D+2 para liquidação. A liquidação acontece em minutos, não em dias. O custo de operação é menor porque a infraestrutura de custódia, de registro, de transferência e de distribuição de rendimentos pode ser automatizada via smart contracts, que são contratos programados que executam automaticamente quando as condições definidas em código são atingidas. Você programa. Se o aluguel cair, distribui para cada token proporcionalmente. O código executa, sem precisar de um administrador de fundo processando planilhas manualmente. O acesso é maior porque fracionamento permite investimentos mínimos muito menores. Uma duplicata de R$500 mil pode ser dividida em 5.000 tokens de R$100 cada. Um investidor com R$1.000 compra 10 tokens e recebe proporcionalmente a rentabilidade do ativo, que antes só estava disponível para quem tinha capacidade de comprar o ativo inteiro. E a programabilidade é o elemento mais revolucionário de todos no longo prazo, porque permite que ativos tokenizados sejam usados como colateral em outros protocolos sem precisar de intermediários manuais, que rendimentos sejam reinvestidos automaticamente segundo regras definidas no token, e que compliance seja embutido no próprio ativo de forma que ele só pode ser transferido para carteiras que passaram por verificação de identidade. Agora, os números concretos do Brasil que tornam esse tema mais do que teoria. O mercado de tokenização de ativos reais no Brasil atingiu R$1,5 bilhão em janeiro de 2026, com crescimento de mais de 1000% em 12 meses, segundo o RWA Monitor. No primeiro trimestre de 2026, movimentou mais de R$410 milhões, com taxa média de retorno próxima de 18% ao ano, conforme dados publicados pela Exame em 1º de maio de 2026.
A projeção para o mercado brasileiro é de que a tokenização pode desbloquear até 7 trilhões de reais em crédito a partir de 2026, impulsionada pela modernização regulatória, segundo análise publicada pelo TradingView News. Para entender o que são esses 7 trilhões, é preciso entender o problema específico que a tokenização está resolvendo no Brasil. O mercado de duplicatas, que são os títulos de crédito que empresas emitem quando vendem a prazo para outras empresas, movimenta cerca de 11 trilhões de reais por ano em vendas. Mas apenas 27% desse volume é efetivamente utilizado como garantia de crédito. 73% fica parado, subutilizado, por causa da insegurança jurídica e dos altos custos do modelo tradicional, baseado em boletos e documentos físicos descentralizados. A duplicata escritural tokenizada resolve esse problema específico. Ela é registrada em blockchain com imutabilidade e transparência. Tem aceite eletrônico ou aceite presumido após 15 dias, que dá segurança jurídica. Pode ser fracionada em partes menores para ser acessível a múltiplos investidores. E permite liquidação automática via smart contract. Para o dono da empresa de médio porte do interior de São Paulo que abre este roteiro, isso significa acesso a capital com custo menor. Para o investidor com dinheiro parado na poupança rendendo abaixo da inflação, isso significa acesso a um ativo de crédito privado que antes só estava disponível para fundos com aporte mínimo de R$500 mil. O Banco Central do Brasil publicou um marco regulatório em 2025 que o mercado considera um divisor de águas. Segundo a análise da Smart Brain publicada em abril de 2026, o marco eleva o padrão do setor, afasta agentes inadequados e abre caminho para a participação institucional em escala. Isso é relevante porque um dos maiores riscos históricos em qualquer tecnologia financeira nova é a proliferação de projetos sem substância que usam a linguagem inovadora para captar recursos sem entregar produto. A clareza regulatória do Banco Central cria um filtro que separa quem está construindo infraestrutura real de quem está construindo narrativa. Mas aqui é onde a análise precisa ser honesta sobre os limites do que existe e o que ainda é promessa. A Exame publicou, em 1º de maio de 2026, uma análise que vai precisamente nessa direção. O mercado começou a amadurecer na distinção entre tokenização, que faz sentido, e tokenização que cria a aparência de inovação sem criar valor. A análise identificou 2 filtros que determinam se um ativo tokenizado tem potencial real ou não. O primeiro filtro é se o ativo tem demanda real de negociação e fricção suficiente no sistema atual para que a tokenização reduza esse custo de forma significativa. Duplicatas têm alta demanda e alta fricção. Fazem sentido. Um ativo de nicho com pouquíssimos compradores potenciais não vai ganhar liquidez só por estar numa blockchain. A tecnologia não cria demanda onde não existe. O segundo filtro é se o ativo tem utilidade prática dentro do ambiente digital além do registro. Um ativo que pode ser usado como colateral em protocolos de crédito digital, que pode ser negociado num mercado líquido e que gera rendimentos programáveis automaticamente tem utilidade múltipla. Um ativo que só está registrado em blockchain, mas não tem nenhuma dessas funcionalidades, não é melhor do que o mesmo ativo registrado num sistema centralizado convencional. Esses 2 filtros eliminam a maior parte dos projetos que estão usando a narrativa da tokenização para captar atenção e capital sem entregar substância operacional. A carta de Larry Fink é o endosso institucional mais poderoso que o mercado de tokenização já recebeu. Quando o CEO do maior gestor de ativos do mundo, com 14 trilhões sob gestão, compara o momento atual com a internet em 1996, e quando esse gestor já opera o maior fundo tokenizado do mundo, com 2,8 bilhões de dólares no bull ideal, essa não é uma previsão teórica. É uma declaração de onde o maior capital do planeta está sendo alocado. Mas a analogia com a internet em 1996 tem uma lição que o entusiasmo frequentemente suprime. Quem enriqueceu mais com a internet não foram necessariamente os primeiros usuários que abriram conta de e-mail em 96, foram os que construíram a infraestrutura, os protocolos, os mercados e as plataformas sobre as quais bilhões de usuários operam até hoje. No mercado de tokenização, a infraestrutura está sendo construída agora. As plataformas de emissão, custódia e negociação de ativos tokenizados. Os protocolos de identidade digital que permitem compliance on-chain. Os mercados secundários que vão dar liquidez para esses ativos. Os players que estão construindo essa camada de infraestrutura são os que têm posição análoga à Cisco, à Microsoft e à Amazon dos anos 90. Não necessariamente os tokens especulativos de projetos que prometem tokenizar tudo, mas que não têm contrato com nenhuma instituição que movimenta capital real. Para um investidor brasileiro, a pergunta mais prática que emerge dessa análise não é se devo entrar no mercado de tokenização,
que é genérica demais para ser útil. É que tipo de exposição faz sentido para o meu perfil? Com que liquidez, com que proteção regulatória e em que categoria específica de ativo? As duplicatas escriturais tokenizadas, os QRIs e CRAs tokenizados, e os fundos de crédito privado tokenizados que estão surgindo regulados pelo Banco Central e pela CVM, têm uma lógica de crédito que qualquer pessoa que já investiu em renda fixa consegue avaliar com os critérios que já conhece. Qual é o devedor? Qual é a garantia? Qual é o prazo? Qual é a taxa? Qual é o histórico de inadimplência da plataforma? Essas perguntas existem independentemente de o ativo estar num blockchain ou num sistema convencional. A tecnologia facilita o acesso, não elimina a necessidade de avaliação de risco. O mercado de tokenização no Brasil está crescendo, os números são reais, o marco regulatório existe, as plataformas institucionais estão operando. E a confirmação da BlackRock de que essa é a direção do mercado global não criou a oportunidade, mas sinalizou para os últimos céticos que a infraestrutura que está sendo construída agora é a que o dinheiro grande vai usar nos próximos anos. Quem quiser fazer parte dos membros do canal, onde esse tipo de análise vai mais fundo e chega antes de virar manchete, o link está na descrição. É o espaço onde essa conversa continua com mais profundidade.